Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, que é o plural de parsim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Amém, meus amados irmãos? Podeis assentar, graças a Deus. Um texto poderoso da palavra de Deus. Eu vou começar aqui dando um contexto para os irmãos, o que aconteceu. O povo de Deus estava naquele momento ali há uns 69 anos já no cativeiro. Todos os utensílios da casa de Deus haviam sido tomados do templo que estava em Jerusalém, o templo que Salomão havia construído, e foram levados para a Babilônia. Estavam armazenados em Babilônia. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor foi quem levou o povo cativo e levou esses utensílios para lá. Porém, Nabucodonosor, ele teve um problema, deixou o trono. O rei Nabonido, genro de Nabucodonosor, tomou o poder, estava no cargo de rei, mas ele saiu e deixou o filho dele, Belsazar, no lugar dele. Belsazar era o segundo do rei. E ele estava, naquele momento, governando em Babilônia. O que acontece é que Belsazar, ele era um arrogante, ele era um presunçoso, ele debochava das divindades dos deuses da terra, porque ele julgava que eram tudo iguais. Não conhecia Deus, não conhecia o poder do Senhor. E no momento ali que ele está no trono, ele organiza um banquete, que você pode conferir logo no começo do capítulo 5, ele organiza um banquete no palácio, e aí, em tom de deboche, manda trazer os utensílios que foram tomados de Jerusalém, do templo do Senhor, e colocar vinho nos utensílios de Deus, do templo. E ali, no ato de deboche, de loucura, ele bebe vinho naquelas taças, naqueles utensílios. Na mesma hora, aparece, alguns textos falam na caiadura da parede, naquela parte branca, uns dedos como de mão, e escrevendo a parte da mão, escrevendo esta palavra que nós lemos aqui nesta noite. E na mesma hora que o rei viu aquilo, o texto não é muito claro se os outros que estavam ao redor viram também, mas diz que quando o rei viu, ele ficou atônito, o semblante caiu, a aparência dele mudou, porque ele estava vendo uma mensagem espiritual. Ele entendeu que ele foi comunicado e que alguma coisa estava acontecendo ali, ele tinha que saber o que era. Bom, e aqui começa a nossa história, para a gente entender. Eu colocando um tema nessa mensagem, eu diria que o tema mais propício é o acerto de contas. E tem 3 personagens envolvidos aqui neste acerto de contas aqui. Vamos tratar do primeiro, Daniel. Quando o rei Belsazar marcou o banquete, Daniel, muito provavelmente foi convidado, não se fala disso, mas provavelmente foi convidado, mas você nota que ele não está no banquete. Provavelmente ele não foi, mesmo tendo sido convidado, ou talvez convocado, porque o rei não convidava, o rei convocava, Provavelmente ele não foi, exatamente, porque ele, desde o momento, há 69 anos atrás, quando ele chegou em Babilônia, assentou no coração dele não se misturar com as coisas de Babilônia, porque ele tinha uma identidade. E quando acontece aquilo, Daniel é chamado. Agora, meus irmãos, preste bastante atenção. 69 anos Daniel estava já ali, o povo no cativeiro. E Daniel lembrava, pela interpretação do profeta Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. Ou seja, já está acabando. Só que quando Daniel olhava para o cenário,
não tinha nada acabando, né? Quem está no trono é um rei arrogante, que debocha de Deus. Babilônia é uma cidade fortificada. O que está acabando? Não tem nada acabando. Mas tinha uma promessa. Só que ele aguardou na promessa. Porque, irmãos, aqui a gente aprende aquela verdade. Na verdade, a gente já conhece essa verdade, mas aqui a gente tem uma referência forte sobre ela. Que quando Deus faz uma promessa para você, às vezes parece que não tem nada acontecendo, mas saiba que Ele está trabalhando no oculto. Porque Ele trabalha em elementos que eu e você não conhecem. Como, por exemplo, no tempo, Ele sabe o futuro, Ele conhece a biologia, Ele trabalha em todas essas áreas e eu e você não conhecemos e às vezes parece que não tem nada acontecendo. Mas se perguntarmos aqui, tem irmãos e irmãs aqui, que foi no momento em que parecia que nada estava acontecendo, foi quando Deus chegou de repente, aleluia, com a sua vitória. Já passamos por isso, você com certeza já passou. Eu não sei, irmão, Daniel estava ali, 69 anos, aparentemente nada acontecendo, mas ele ficou firme. O texto do livro de Daniel fala que ele buscou o Senhor em oração, aleluia, 21 dias orando, irmão, aleluia, e nada, parecia que nada estava acontecendo, mas quando no primeiro dia da oração, Deus já ordenou do céu um anjo trazer a palavra da vitória, aleluia, parecia que nada estava acontecendo, mas no mundo espiritual já estava tudo ordenado, aleluia. Saiba que parecendo que nada está acontecendo, mas já tem uma ordem de Deus sobre você, sobre a sua família. Fica tranquilo, oh, aleluia, fica tranquilo, não se desespera, glória a Deus. Aí Daniel é chamado, porque esse rei Belsazar estava com um problema para resolver. Olha a loucura desse homem. Organizou um banquete e ele debochando de Deus na presença dos grandes que estavam ali. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Se a gente estamos vivendo nesse mundo, somos povo de Deus, mas se a gente ficar nesse mundo, se envolvendo nas coisas do mundo e se esquecendo das coisas de Deus, a gente corre o risco de agir como esse Belsazar, de se ver ao ponto de estar tão displicente, de não perceber que nós mesmos corremos o risco de debochar de Deus. Vou dar só um exemplo aqui para os irmãos. Só um exemplo eu vou dar. Um dos deboches que o mundo faz contra Deus. Existe uma coisa no mundo chamada horóscopo, aonde tem 12 signos, e aí existem consultas sobre isso, né? Existem determinações de acordo com a astrologia, e signo tal está em tal ascendente em tal, e não sei o que, e aí muita gente fazem, como é que se diz, prognósticos com esse tipo de coisa. Agora, pega o que eu vou falar para você. Estava eu no meu local de trabalho, e foi perguntado para um que trabalha comigo ali, perguntar para ele, qual é o seu signo? Ministro de louvor de uma igreja. Eu pensei, ele vai vir com os 2 pés. Pá. Pensei eu. E aí, ele me fala, eu sou de Capricórnio. Opa! Eu parei, irmão. Que isso? O que eu estou vendo aqui? Depois conversamos lá, ele falou, não, me pediu desculpa, né, pelo que eu presenciei, e se consertou, graças a Deus. Mas, irmãos, o mundo está aí, irmão. Se eu e você não vigiar, a gente se envolve tanto com ele, que a gente mesmo
Começa a beber vinho nos utensílios de Deus. Porque cada um de nós somos um utensílio do Senhor nesta casa. Oh, aleluia, Jesus. E o texto lá em Lucas fala que nos últimos dias serão como nos dias de Noé, em que casava-se, dava-se casamento, o mundo era em festa, até o dia em que Noé e sua família entrou na arca, e o anjo do Senhor selou a porta por fora, e ninguém mais pôde sair, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Esteja percebido, igreja. Aleluia, Jesus. Nós precisamos melhorar muito como homem e mulher de Deus. Precisamos entender o significado disso que nós participamos aqui nesta noite. Agora você entende porque a irmã veio aqui e falou: Deus mudou a palavra e mandou falar isso, porque há necessidade urgente do povo de Deus assumir a sua identidade de homem e de mulher de Deus, e de verdadeiramente fazermos a diferença nesse mundo. Aleluia, Jesus. E agora eu vou falar de um terceiro personagem que não é citado no texto. Parece que ele não participa aqui do texto, mas havia uma promessa, porque quando Deus manda o povo para o cativeiro, Deus já tinha arquitetado a libertação deles do cativeiro. O profeta Isaías profetizou séculos antes do cativeiro, profetizou que um dia Deus ia levantar um homem chamado Ciro. Isaías 45, o versículo é 1, se eu não me engano, que Deus chama o seu ungido, chama Ciro. Até o nome Deus já tinha dado, daquele que ia libertar o povo do cativeiro. E aí o texto de Isaías não era conhecido na época, ninguém percebeu que Deus já estava removendo tudo. Mas o que acontece é que na Pérsia já tinha se levantado o rei chamado Ciro. Esse rei, ele apaziguou a Média e a Pérsia e fez uma coalizão dos medos persas. E Ciro enfrentou o pai de Belsazar no campo de batalha, venceu a batalha, e quando eles pensaram que ele tinha se retirado, ele veio sorrateiramente pelas montanhas até chegar num rio que passava por dentro de Babilônia, chamado Rio Eufrates. E agora eu vou te falar o que Ciro fez. Ciro, com o seu exército, ele arquitetou uma estratégia, irmão, para você ver que ele foi chamado por Deus. Ele arquiteta uma estratégia, e ele não era do povo de Deus. Interessante é isso, mas foi levantado pelo Senhor, e eu fiquei com muita dúvida sobre isso, fui pesquisar sobre Ciro. Irmão, Ciro, ele foi um rei que fez a diferença no tempo dele. Ele era um rei benevolente, ele acabou com a escravidão, ele elaborou leis que acabavam com a escravidão, porque ele achava que um homem não devia ser submetido a outro homem. Olha a visão desse homem. Ele perdoou, ele deu anistia, e ele tratava com dignidade e sensatez os inimigos. Ele não entrava massacrando cidades. Agora você vê a diferença de quem é chamado por Deus. Não tinha status de religião, não adorava no templo, mas foi levantado pelo Senhor. Quem é levantado pelo Senhor faz a diferença. Quem é levantado pelo Senhor ama as pessoas. Quem é levantado pelo Senhor trata bem o cônjuge. Quem é levantado pelo Senhor trata bem os filhos, respeita os pais. Tem homem e mulher de Deus levantado pelo Senhor aqui nessa noite? Você consegue olhar para a sua vida e falar: eu fui levantado por Deus? Aleluia. Porque são atitudes próprias daqueles que são levantados pelo Senhor. Então Ciro está se aproximando de Babilônia. A cidade, as muralhas da cidade eram intransponíveis, não dava para invadir. Só que passava um rio dentro da cidade. Ciro, talvez naquele momento, usou o serviço de inteligência. Talvez tivesse uma agência de inteligência
O que ele fez? Descobriu que ia ter no palácio um banquete. Na noite do banquete, que se eu não me engano foi 12 de outubro de 539 a.C., a noite do banquete. Talvez ele tenha descoberto isso. O que eles fizeram? No rio Eufrates, mais acima, tinha um desvio que foi feito por uma governanta, que não me recordo o nome agora. Eles aproveitaram aquele desvio e cavaram, desviando a água do rio Eufrates. Ao desviar a água do rio Eufrates, o rio Eufrates ele não é muito fundo. E o que eles fizeram? Ao desviar a água, o nível abaixou mais ainda e deu pelo joelho. Aí veio ele com o exército pelo leito do rio, caminhando à noite, no dia do banquete, caminhando por dentro do leito do rio. O rio passava exatamente embaixo do palácio, uma parte dele embaixo do palácio. Passaram e eles entraram para dentro do palácio. Tomou a cidade sem matar ninguém. Quando os guardas perceberam, perdeu, acabou. Quando amanheceu, os historiadores contam que quando amanheceu o dia, Babilônia já estava sob um novo regime. E eles entraram. Eu acredito, meus irmãos, que enquanto Daniel saía da presença do rei, Ciro já estava chegando. Eu quase posso ver de trás da cortina, vendo Daniel falar com o rei. E foi quando eles entraram no banquete e acabaram com tudo. E ali Deus foi honrado. Acabou o deboche contra o nome do Senhor. E para entrar na parte final disso daqui, eu quero falar contigo da escrita que estava na parede. Daniel fala para o rei, a escrita e a interpretação é essa. Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Irmãos, são 3 palavras que apareceram escrito ali, só que são códigos. Aquela mesmo não era a profecia era o que estava por trás dela. Mene significa número. Daniel não falou para Belsazar, olha, está escrito número, não falou isso. Mas quando Daniel viu escrito número, com certeza o Espírito Santo deu a ele o que significava para o rei. E aí ele fala para o rei, olha, Mene, contou o Senhor teu reino e o finalizou. Tekel significa peso. Ele não falou para o rei, está escrito peso, não falou isso. Mas o Espírito Santo mostra para ele o que significa para o rei. E você vai entender já, porque eu estou falando isso para os irmãos. Peso. Pesado fostes na balança e foi achado em falta. Falou isso para o rei. E Parsim significa divisão. E aí ele vai e fala para o rei isso. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ninguém sabia, mas Ciro já estava dentro do palácio. Ninguém sabia de nada. E aí esse foi o desfecho daquele momento. Foi o acerto de contas com Deus. Acertou as contas com Belsazar. E acertou as contas com Daniel. Como assim acertou as contas com Daniel? Porque o Senhor mesmo fez uma promessa, e quando ele fez a promessa, ele ficou devedor a Daniel do cumprimento da promessa. E quando ele cumpriu a promessa, o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Se ele fez uma promessa na sua vida, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Irmãos, vamos entender uma coisa. Por que eu falei que eram os códigos na parede e não a profecia em si? Porque tinha a profecia específica para o rei, mas os códigos serviam não só para o rei, mas como para todos nós aqui. Menem, número, contagem.
A Bíblia fala que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Estamos o tempo todo sendo observados por Deus, e tudo o que fazemos está sendo contado. Tudo que você conquistou, tudo que você faz e tudo que você é, está registrado no livro das obras do Senhor. Não ache, eu estou tranquilo aqui, ninguém está sabendo do que está acontecendo. Não pense isso no seu coração, porque há uma grande nuvem de testemunhas. Há um livro sendo escrito, chamado Livro das Obras, e um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal dele, e todos vamos prestar contas dessas obras. Foi falado para o rei Belsazar, mas cada um de nós podemos pegar a nossa parte aqui nessa noite. Tekel, balança, o peso. Todos nós estamos sendo pesados na balança de Deus. E o cuidado que eu e você temos que ter é de não ser achado em falta. Porque o próprio Senhor Jesus foi quem falou essa palavra. Lá em Apocalipse, ele falou: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, é possível ser crente sem coroa? Pior que é possível. A coroa que está falando aqui é a coroa de salvação. É possível participar da ceia sem ter a salvação? É possível. Não é o ideal, mas acontece, é possível. É possível vir à igreja, ser chamado de crente sem ter a salvação? É possível. Só não é possível entrar no céu sem ter a salvação. Então eu e você precisamos tomar o devido cuidado, porque estamos sendo pesados na balança de Deus, para não ser achado em falta. Cada um, quando recebeu Jesus, recebeu uma coroa. Ah, é verdade? É. O ladrão na cruz, quando declarou, Jesus falou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não sei se ele deu sorte ou deu azar, porque não passou pelas tentações do mundo. O tempo dele estava acabando já. Mas eu e você passamos. E Jesus fala isso para mim e para você: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. É blasto, linda como anarabás. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. Deus está aqui, aleluia. E a palavra do Senhor é forte para mim e para você. O nosso Senhor Jesus falou isso: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E por último, Parsim ou Pérez, singular ou plural. Agora veja, divisão. Isso aqui é para o futuro. É o olhar nosso para o futuro. Saiba que um dia, irmão, para Belsazar chegou naquele dia, mas saiba que eu e você, um dia, tudo que você construiu e que você adquiriu nessa vida vai ser dividido entre outras pessoas. Para onde você vai, você não leva nada dessa terra. Um dia, eu não sei como está a tua conta no banco, eu não sei como está o teu patrimônio. Dou glórias a Deus se tiver irmãos aqui que tenha 2, 3 casas, 3 ou 4 carros. Eu me alegro com o Senhor por isso. Mas saiba que um dia, tudo isso, alguém vai torrar. Alguém que não lutou por isso vai gastar. Por isso a palavra de Deus para mim e para você, quando eu separava essa mensagem, eu pedi do Senhor: o que o Senhor quer falar com o povo diante dessa verdade aqui? Porque estou trazendo uma palavra para o povo de Deus, diante dessa verdade, para edificar a nossa fé. O que nós precisamos? E o Senhor falou comigo no meu coração. Eu estava sentado, aleluia, na minha cama, quando eu escrevi isso daqui, e o Senhor falou comigo, desse jeito: não se esforce demais
para acumular tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consomem tudo. Mais um pouquinho eu ouvi o Espírito Santo falar, onde os herdeiros torram tudo. Mas o Senhor falou comigo, acumule tesouros no céu, aonde a ferrugem e a traça, aleluia, não alcançam. Aleluia. Será que tem os homens e mulheres de Deus acumulando tesouro no céu? Aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento, igreja? Glórias a Deus. Aonde você está guardando o seu tesouro? Aonde você está acumulando as suas riquezas? Pensa aí, você agora, pensa consigo mesmo. Aonde você tem acumulado? Será que o nosso esforço é só para acumular nessa terra? Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos. Há muitos que estão displicentes, acumulando tanto nessa terra, se esforçando tanto para acumular aqui, que se esquece que não vai ficar aqui. Porque a igreja será arrebatada até o céu. Oh, aleluia. A igreja entrará pelos portões celestiais. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Você vai sair daqui nessa noite com uma porção da palavra de Deus. Vai levar essa porção para sua casa e vai viver, aleluia, com isso martelando na sua consciência. Eu preciso me preparar. Eu preciso estar pronto. Prepara-te, ó Israel, para se encontrares com teu Deus. Aleluia. Vai haver um encontro. Aleluia. Mas a promessa, estão falando tanto tempo. Eu vou falar uma coisa sobre a promessa. 69 anos Daniel estava no cativeiro com o povo, nada acontecia. A profecia era de 70 anos, 70 anos acabava. Aleluia. No ano 539 antes de Cristo, Ciro, levantado por Deus, assumiu o trono em Babilônia. Aleluia. No ano seguinte, liberta o povo do cativeiro, manda o povo ir até Jerusalém de novo e fazer de novo o templo. Aleluia. A promessa se cumpriu. Aguarda mais um pouquinho. Estão falando esse negócio de arrebatamento, já estão falando tanto tempo. Aleluia. Não se liga nisso não, irmão. Isso é coisa do mundo, coisa de quem não quer nada com Deus. Mas quem quer alguma coisa com Deus, sabe que Deus está preparando uma cidade. Nós vamos entrar nessa cidade e vamos nos encontrar com o Senhor. Oh, aleluia. Quem pode adorá-lo nessa noite? Quem pode glorificá-lo hoje? Aleluia. Se prepara. Se prepara. Eu vou falar melhor aqui para você, já que eu citei Noé. Eu vou falar, se prepara, mas acima de tudo, prepara a sua família. Testemunho lindo do filho falando sobre a mãe ali. Prepara a sua casa. Prepara a sua família. A promessa é para as famílias da terra. Em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Prepara. Oh, aleluia. Por isso nós falamos aqui sempre nessa tribuna, o que você recebe aqui é para levar para sua casa e lá na sua casa fazer a diferença. Ser crente na igreja é muito fácil. Em casa que é mais complicado. Local de trabalho que é mais complicado. No meio da vizinhança é mais complicado. É ali que eu e você temos que fazer a diferença. Eu vou orar contigo agora. Você, irmãos, eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Você vai fazer o seu concerto com Deus aí mesmo. Quem não participou da ceia, faz aí o seu concerto com Deus. E assenta um propósito no coração. Mês que vem eu vou vir participar. É você e Deus. É você e o Senhor. Assente um propósito aí. Faz o seu concerto com Deus. E eu falo para você sem medo de errar. Ainda essa semana você vai ver a diferença. Ainda essa semana você vai estar dando testemunho aqui nesta casa. Ainda essa semana você vai ver algo novo acontecer. Feche os seus olhos agora. Oh, aleluia.
Espírito Santo da verdade,